Então, dar continuidade ao evento aqui do ciclo de seminário de inovação, passar para o segundo painel, Economia Solidária como Estratégia de Desenvolvimento e Empreendedorismo, Empreendimentos Econômicos Solidários, Moeda Social, Redes Sociais, Incubadoras da Economia Solidária. Então, passando a palavra à professora Elis, que vai mediar o processo. Bom, então agradecer ao professor Gustavo e à comissão organizadora do ciclo de seminários sobre inovação e o primeiro seminário de pesquisa e pós-graduação do Polo Universitário de Campos da Universidade Federal Fluminense e Campos do Goytacazes. Então, eu vou apresentar o professor Javier Guimaldi, o curso de Departamento de Economia aqui do Polo Universitário. Então, passo a palavra ao professor Javier. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a organização do seminário. Eu tinha pensado na apresentação, dialogando, como o Sr. Luiz sugeriu e provocou, tentando manter o espírito crítico da universidade, mas um espírito crítico aberto, né? Então, só para mostrar aqui o sumário, pensei em 4 tópicos, né? Numa primeira parte, discutir um pouquinho alguns consensos que existem não só na economia, mas nas ciências sociais como um todo, né? Consensos que têm a ver com a questão do trabalho, a questão da geração de renda, a questão do papel da universidade. Então, eu queria colocar algumas provocações para tentar quebrar esses consensos, né? Nessa linha, integrar economia e política. Eu vou tentar desenvolver isso. Um segundo momento, discutir um pouco o nome da mesa, que é o nome que mais comumente se utiliza, que é de economia popular e solidária. Então, o que seria isso? Fazer um rapidíssimo mapa disso e colocar algumas posições pessoais, né, sobre essa questão. O terceiro ponto é trazer um caso concreto, né, da universidade agindo na questão do trabalho e com os setores populares, que tem a ver com a experiência na UFRJ, na COP, na Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação em Engenharia, e de mais de 3 anos. Então, trazer um pouco a experiência deles e algumas ações que essa incubadora desenvolveu e que levantam questões, né? Vou falar um pouquinho depois melhor, mas foi a primeira incubadora tecnológica de cooperativas populares, né? E acho que traz algumas coisas que é interessante a gente conhecer e dispara algumas polêmicas. E, por último, no quarto ponto, aí sim, levantar algumas questões e conclusões para o debate, né? Então, assim, um primeiro consenso que existe na prática concreta das políticas públicas e também os estudos sobre políticas públicas é que há políticas sem adjetivos e há políticas sociais, que têm um adjetivo de social. E há uma tendência a uma dicotomia entre o econômico e o social, né? Então, a gente vê isso desde o organograma de uma prefeitura, desde a esplanada dos ministérios, os ministérios que têm poder e os ministérios sociais, né? E isso cria uma dicotomia, inclusive entre nós, professores de diversos cursos, que eu acho uma dicotomia que é mais oculta do que mostra como é a realidade, né? Então, em termos desse adjetivo social, se a gente simplificar a pirâmide para ser muito simplificada, né, mal simplificada, a gente vê que quando os governos decidem fazer coisas para os setores populares, vão chamar isso de políticas sociais, né? Então, partem alguns critérios, a maioria das vezes de renda, e fala, bom, para quem tem menos de certa renda, vamos aplicar política social, né? Mas não é só o governo, é a academia com os estudos sociais, são os jornais com os cadernos sociais, né? E o parâmetro dominante é a renda. Agora, se a gente for ver uma cidade brasileira típica, grande, e isso não só no Brasil, mas na América Latina em geral, a gente pode, por exemplo, tomar um exemplo, um caso, e ver se realmente o parâmetro da renda serve, né? Então, esse aqui é um exercício que a gente desenvolveu lá na incubadora da COP, um tempo atrás, o professor Guimarães. É arquiteto e tomou 2 casos que conhece bem, o engenheiro e o mestre de obras, né? Então, se a gente for olhar a renda individual
do engenheiro recém-formado da UFRJ, da PUC, e comparar com a do mestre de obras. A gente vai ver, provavelmente, a renda no bolso do mestre de obras no final do mês foi maior que a do engenheiro. Mas, né, do engenheiro recém-formado, né, estagiário, né, o grupo X, Petrobras não dá mole, sabe que é contratar o cara, dá um capital para o cara, então começa ganhando menos, né? Mas ninguém aqui vai falar, né, de que o mestre de obras está melhor do que o engenheiro, né? Por várias razões, né? E em termos de políticas, a gente pode observar que o engenheiro recém-formado ele recebe do Estado muito mais do que o mestre de obras, né? O engenheiro recém-formado, primeiro lugar de moradia, né? Aqui o pessoal da geografia pode me ajudar mais, né, Elis? O lugar de moradia do engenheiro recém-formado seguramente vai ser a zona sul do Rio, né? Ele vai ter saneamento, né? Vai ter transporte público melhor, se precisar, né? Em termos de crédito, se ele decidir fazer uma empresa júnior, né, ou com um grupo de amigos criar uma empresa, é provável que ele tenha um incentivo para crédito. Se ele quiser morar sozinho e conseguir um crédito imobiliário, é provável que a Caixa Econômica financie ele, né, sem maiores problemas, né? Em termos de informação, é provável que o engenheiro tenha maior informação, né, maiores dados, maiores redes de contatos, né? Em termos de formação, é provável que o engenheiro recém-formado da PUC ou da UFRJ tenha, na PUC não tanto, mas na UFRJ tenha tido uma universidade pública gratuita, e na PUC, se ele quiser fazer uma pós-graduação, vai ter uns bens materiais para fazer a pós-graduação com incentivo estatal, né? Coisas que o mestre de obras nem imagina, né? Em termos de reconhecimento social ao que ele tem, ele vai ter reconhecido os seus direitos até no papel, né? Ele, quando quiser ir no banco, quando quiser pedir um crédito, quando quiser se candidatar para um emprego, vai ter toda uma bagagem de documentação que dá fé do que ele é e do que ele pode vir a ser, né? Que legitima a posição que ele ocupa, né? Enquanto que o mestre de obras, né, quase com certeza quem não mora na Zona Sul, né, pode até morar numa favela, está na Zona Sul, mas não mora nas partes ricas da Zona Sul. O mais provável é que ele more na periferia da cidade, né, no que se chama mais comumente de cidade informal, que não é mais do que uma parte da cidade que não é reconhecida pelo poder público, né, como lugar para ter esses mesmos benefícios que tem o engenheiro recém-formado, né? Então, o mestre de obras e a família dele, no máximo, o que eles vão ter acesso a políticas sociais, e aí, pena que não está o pessoal do setor produtivo, o que agora está muito na moda, que são os pequenos projetos sociais, né? Então, Petrobras, o Grupo X, eles gostam a Vale, de colocar seu compromisso social falando dos projetos sociais que eles têm, né? Então, voltando à questão anterior, essa divisão do econômico-social, que interessa a renda, se for por a renda em si, o mestre de obras estaria bem melhor. Mas se a gente olhar outros parâmetros, aqui só coloquei alguns, a gente vai ver que a posição e as perspectivas sociais do mestre de obras e a sua família são bem menores que as do engenheiro. E não só pelo dito capital social que ele tem, mas pela ação do Estado, né? Então, mais do que falar de um problema de renda, talvez seja interessante trazer aqui um geógrafo, que os geógrafos vão falar melhor do que eu, mas o Milton Santos, a ideia que ele traz de circuitos, né? Circuitos da economia, circuitos urbanos, né? Aqui simplificando, fazer uma leitura do que ele diz, né? E talvez seja mais interessante, ao invés de falar de cidade de partida, de exclusão, que é uma coisa que a gente utiliza muito, é olhar as relações entre os setores dominantes e os setores dominados, né? Então, mais do que renda, independente da renda, a gente vê que é um circuito superior da economia, né? Que tem reconhecimento estatal, reconhecimento privado, onde a acumulação do capital acontece e valoriza as pessoas que têm um papel ativo dentro dela.
né? Aí, de novo, vai ter política de desenvolvimento, vai ter tecnologia, vai ter infraestrutura, vai ter um Fundecam, que não é Fundecam solidário, é aquele outro Fundecam, né? E o pessoal do circuito inferior, da periferia, da favela, vai ter acesso, com boa sorte, né? Se ele conseguir ter a documentação em dia e tal, a políticas sociais, ações das empresas de projetos sociais, a qualificação profissional, né, para cursos curtos de tempo, para um fim específico, para uma demanda específica de uma empresa. E, eu lembrei disso enquanto o Eduardo falava, o que eu chamo aqui do micro individual, né, o microcrédito individual, né, uma coisa até redundante. Né? Então, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ordem Urbana tem feito muitas ações para cadastrar os microempreendedores individuais. Então, empreendedor não é empresa, então você já sabe que é um, mas se ficar alguma dúvida, ele é individual, e se ainda ficar alguma dúvida, ele é micro. Então, quem teve a sorte, ou mais desgraça, de passar nas ruas do Rio durante o Carnaval, ia ver que tinha ambulantes autorizados, reconhecidos como microempreendedores individuais, com patrocínio de um banco, de uma cerveja. Tem outros vendedores que não tinham patrocínio, então a Secretaria de Ordem Urbana separava. Mas aí nós temos, talvez um caso não muito feliz, de políticas para esse microempreendedor individual. Bom, mas voltando aqui, a questão da relação entre esse circuito inferior e superior. Uma forma de enxergar isso é a partir do trabalho. A gente vê que o circuito inferior está inserido na sociedade. Com a ideia de exclusão, parece que ele fora, e ele não está fora. Né? De fato, se a gente vai ter uma foto da zona sul do Rio, vai ver como as pessoas da favela preferida trabalham nela. Se for para São Paulo, a mesma coisa. Se for para Curitiba, a mesma coisa. Se for para Buenos Aires, é a mesma coisa. Então, o pessoal da periferia está incluído, sim, trabalhando de uma forma não valorizada. Né? De novo, não vai ter formação universitária, mal vai ter um segundo grau, isso muito não interessa. Né? Pode conseguir uma qualificação profissional, crédito para desenvolver melhor o seu trabalho, difícil, vai ter crédito para consumir, para isso vai ter. Né? E do lado do circuito superior, né, nós temos crédito produtivo, política tecnológica, e esse circuito superior, além de contratar de uma forma precária, indireta, essa mão de obra, vai oferecer produtos. Então, as grandes marcas, até os grandes bancos, já estão nas favelas e nas periferias do Brasil. Né? Então, há uma relação. Então, eu queria passar aqui o recado de tentar fugir desse consenso de exclusão social, né? Que, para mim, mais oculta do que mostra, e pensar na relação de dominação entre os setores. Né? Então, dois exemplos que o pessoal da incubadora lá no Rio trabalha que acho bem interessantes. Uma é da reciclagem de lixo, alumínio. Se a gente for pegar latinha de alumínio, pegar no carnaval, tem o catador olhando lá no lixo da rua. Esse catador, a renda dele é diária, vai vender para um pequeno intermediário. Esse pequeno intermediário vai vender para um ferro velho. Né? E o ferro velho vai dar o pulo do gato e vai conseguir formalizar essa atividade e vender para a fundição, para a indústria de embalagem. A latinha volta, né, na forma de refrigerante, de cerveja, vai ser vendido no grande restaurante, um restaurante sofisticado, nas áreas centrais da cidade, e também na periferia, na favela. Né? O que acontece aí? Acontece pessoas de mau caráter, tal? Não é isso. É como funciona, quais são as relações sociais dominantes. Né? Até pode ter pessoas de melhor ou pior caráter aí, mas não é isso a questão. Né? Não adianta fechar um ferro velho, né? Fazer uma operação de fechar um ferro velho, você tem 10 do lado e a lógica econômica e política é essa. Né? Outro exemplo é o setor têxtil. Né? Você vai ver que nas periferias, nas favelas, tem a fação, tem a costura. Né? Outra costura passa para outra costureira, com outros costureiros com mais bagagem e tal. De novo, tem um intermediário e vai para a confecção até chegar na grande boutique. Né? E depois essa roupa pode ir pelo canal clandestino e tal, para as lojas. Inclusive, o pessoal de baixa renda vai ter crédito para ir consumir. Né? Então, aí volta a se fechar esse circuito. Né?
Então, em geral, o que a gente enxerga é que nós temos uma produção disseminada, não valorizada, né, que alguém consegue organizar, valorizar, formalizar, né, e ter esse trabalho que começou lá embaixo, muito mais valorizado, permitindo uma acumulação muito maior, né? Então, isso não é novidade no Brasil, não é novidade na América Latina. Já Francisco de Oliveira falava isso na crítica à ração dualista, né, mostrando que mais do que marginalidade, exclusão, há uma integração, uma dominação e um processo de acumulação baseado muito forte na América Latina na desvalorização até extrema da força de trabalho, né? Então, onde que entraria a economia popular, né? Já passando para o segundo tópico. O primeiro tópico era para quebrar um pouquinho alguns paradigmas, né, o consenso. O que seria a economia popular? O que seria a economia solidária? Né? Na verdade, tem uma vasta literatura sobre isso. Né? A gente pode simplificar assim. Um consenso, né, é que há formas, há relações de trabalho, né, que são diferentes das dominantes, né, que não são aquelas capitalistas típicas no lugar de trabalho, né? Seja por falta de recurso, seja por opção política, né? Então, em vez de ter uma hierarquia típica de uma empresa capitalista, há relações mais horizontais, de confiança, de trabalho conjunto, né? Esse que é o consenso. Diferentes pesquisadores olham não tanto a economia, os grandes empreendimentos capitalistas, mas olham os pequenos empreendimentos com outro tipo de relação. Os consensos chegam até aí. Depois começam os dissensos, que eu acho mais interessantes, né? No Brasil, o pessoal que fala muito de economia solidária, principalmente o Singer, ele entende que nessas relações não dominantes há um predomínio ou maior tendência à solidariedade, né? Por isso que no Brasil ganhou muita força o nome de economia solidária, né? Já na Argentina, mas também está dentro do debate na América Latina, José Luis Coraggio fala que são relações de trabalho diferentes, mas que a solidariedade não tem nada a ver com isso, né? Que são setores populares, mas chamar de solidariedade é uma coisa que mais oculta do que mostra como funciona, né? Na Europa, fala-se muito de economia social, que na verdade é para dar essa ênfase e olhar essas relações do setor popular, né? E há diferentes vertentes. Eu, particularmente, na tese desenvolvo um pouquinho isso, discordo tanto do Coraggio quanto do Singer, né? Senão não teria graça fazer uma tese. Muito menos no IPUR, que tem que criticar tudo, né? 10 minutos, beleza. Porque, na verdade, essas ideias de uma outra economia partem do pressuposto de que a economia capitalista é a economia não capitalista. E, voltando ao ponto anterior, eu entendo que o que domina é a sociedade capitalista. O que nós temos são outras relações de trabalho, né? Que as pessoas tentam desenvolver por precariedade ou por opção política, né? Então, no Brasil, a gente pode ver iniciativas de governos estimulando essas relações de trabalho nos setores populares, tentando valorizar esse trabalho. Ação de movimentos sociais, o MST, alguns sindicatos, sobretudo o movimento do cooperativismo popular tentando fazer isso. E organizações mais precárias, ONGs que estão interessadas em bancar isso. E universidade também, né? Que isso tem a ver com o próximo ponto, né? Que seria qual o papel da universidade dentro da, vamos chamar aqui, economia popular, né? Sem por isso concordar com Coraggio, mas entender que há um setor da sociedade cujas relações de trabalho não dá para entender se analisarmos que nem uma fábrica formal do setor capitalista, né? Então, há várias formas que a universidade tem de lidar com isso, além da pesquisa, das discussões, são com ações de extensão, né? Então, aqui vou citar em 5 minutos, né? Que é a questão das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, né? E aí fiz questão de colocar logo a marca de TCP da UFRJ, que foi a primeira, e é o que vai ser a grande parte das coisas que estou falando aqui, né? Então, primeira coisa interessante da
das ITCPs foi que quebraram um paradigma do que seria inovação. Aí a primeira ITCP surgiu no Rio, na COP, que é um lugar rico, cada vez mais rico. Está fazendo mega obra e tal. E lá um pessoal bastante doido decidiu fazer uma incubadora de cooperativas populares. Então, a primeira coisa foi o que vocês estão fazendo aqui, né? Então, primeiro foi quebrar o paradigma dentro da COP. E depois, já tem quase 15 anos, foi ir quebrando aos poucos os paradigmas nas agências de fomento. Incubação é isso aqui, o que vocês fazem é outra coisa, é social. Então, vocês podem lá falar com MDS, que tem R$100 para uma bolsa, sei lá o quê, né? Então, a incubadora parte da ideia que, e surgiu lá na UFRJ, com a ideia de que a universidade já estava fazendo muito para grandes empresas ou empresas do engenheiro recém-formado, mas para a pessoa da favela que está em todo o entorno do UFRJ, inclusive está dentro do campus, porque o Fundão tem uma favela lá atrás, da reitoria, que é a vila residencial, não faz nada. No máximo vai lá, faz pesquisa e vai embora. Então surgiu com essa provocação, até foi o sociólogo Betinho que colocou, vocês têm grana aqui, mas com a favela não fazem nada. E surgiu a ideia de quê? De incubar, de tentar melhorar as condições de trabalho e as formas de se relacionar dos setores populares com a economia como um todo, né? Então, a incubadora é uma iniciativa que tenta apoiar o setor popular, né, para desenvolver relações de trabalho e uma outra forma de inserção na sociedade, porque inserido o pessoal está, renda ele já tem, mas que seja de outra forma, né, mais igualitárias e democráticas. E aí surge a ideia de retomar os princípios do cooperativismo popular, que não tem tanto a ver com a cooperativa de forma legal, que no Brasil foi utilizada para fraudes e tal, mas a ideia da cooperativa, de uma gestão do trabalho, né, uma distribuição do produto do trabalho mais igualitária, né? E isso surgiu a ideia de inovar, de mudar a forma como as pessoas trabalham e se relacionam, né? E tentar, como projeto, como iniciativa, como experimento, experimentar formas de transformação social, né? Então, aqui vou passar bem rápido, porque não há tempo, mas a estratégia das ITCPs tem 3 níveis, né, 3 escalas, se os geógrafos quiserem. Uma que é o empreendimento, que foi o primeiro, vamos ajudar os empreendimentos, né? Aí a pessoa viu que isso não funciona. O microempreendedor individual, tratar com o indivíduo sozinho não funciona. Vamos tratar com uma cooperativa, com um grupo de pessoas cooperando. Também não funciona. Tem que trabalhar em rede de cooperativas, em rede de pessoas colaborando, que é uma coisa muito complexa, muito difícil, né? E a rede em si não tem sentido se não tiver uma âncora, né? Rede de quê? Lá em incubadora, vou mostrar isso rapidinho, tem basicamente 3 configurações. Ou trabalha com territórios, vamos trabalhar nessa favela ou nessa periferia. Ou trabalha com arranjos produtivos, vamos trabalhar no arranjo do lixo, né? Ou trabalha com segmentos específicos. Pessoal do Ministério da Saúde quer apoiar empreendimentos derivados da saúde, de trabalho com saúde mental. Então tem uma rede nacional de saúde mental, né? Pode ir. Foca, vou passar aqui rápido, a questão tecnológica, porque tem a questão da máquina concreta, o trabalho, a questão econômica e a questão social e política. Essas redes se articularem politicamente, senão o negócio não funciona. Tudo isso vai junto, aqui só separo para distinguir, mas é a mesma coisa, né? E modalidade de ação, de novo, não é a ideia de que a universidade sabe das coisas, mas trabalha com o setor popular seu conhecimento e dialoga. É a incubadora trabalhar assessorando o grupo e a incubadora com parceiros, empresas, governos, trabalhar com o grupo e o próprio grupo, rede, se virar, que essa é um pouco a ideia básica de incubação. Assessorar um tempo para essa rede conseguir se articular política e economicamente e a incubadora poder partir para outros setores, outros grupos, né? E, de novo, trabalhar com pobre não significa tecnologia pobre, né? Ao contrário, precisa muito planejamento, muitos indicadores, né, para saber o que foi feito, até porque é recurso público. Ou se não é recurso público, é recurso privado, muito escasso, porque é social, é pequeno, não precisa, né? Pode passar, né? Aqui rapidinho o histórico
as ações concretas da primeira ITCP, trabalha com a parte de incubação direta e indireta. Incuba diretamente grupos no Rio de Janeiro e trabalha há 5 anos, eu fiquei mais envolvido nesse trabalho, tentando construir outras incubadoras fora do Rio, né? E por isso que fiz um trabalho aqui, primeiro trabalho exploratório com a UENF, né? De como outras instituições pegarem essa bagagem, não replicarem, mas se adaptarem, pensarem e ter uma base no primeiro momento, né? Do qual partir para cima. Aí tem o mapinha do Rio, as ações que são feitas no Rio, pode ir. Aqui um pouco os exemplos de como a tecnologia é importante quando se trabalha com o setor popular, né? Aqui tem a ver com tecnologia de informação. A ITCP desenvolveu um portal do cooperativismo popular, o meu do FRJ é aberto. Aí tem apostilas, cartilhas, vídeos, curso à distância para os grupos ou outros professores no Brasil todo e fora do Brasil implementarem cursos, ações, né? Pode ir. A questão dos indicadores, tem todo um sistema que é online e toda uma metodologia de segmento de grupos incubados, que mede a parte política e a parte econômica, né? O que o grupo evoluiu, não evoluiu. Não adianta falar, o grupo tem mais autoestima, e aí? Continua com autoestima, mas, né? Mais nada, né? E uma coisa, até que os engenheiros gostam muito, tal, os sargentinhos também, é a questão do controle, se a incubadora está funcionando, o que está no verde, o que está no vermelho, o que está amarelo. De novo, com aquela ideia de que é recurso público, né, que é muito pouco, né? Vamos seguir. E aqui exemplos, se eu colocar, está falando com a Erika aqui no intervalo, coisas que já foram feitas e que a gente pode aproveitar essa experiência. Rede de cooperativas de catadores, que se uniram e se sentaram com o Estado e com empresas privadas para fazer uma rede de reciclagem de óleo, né? Que eu vendia óleo de cozinha usado muito barato, a partir da rede consegui um preço bem maior, né? Também super complexo, reuniões semanais, quando o dinheiro começa a chegar, as disputas são muito maiores, quando o dinheiro não chega, o desânimo é muito grande. Então, como falava o coordenador da ITCP, se fosse fácil, não precisaria ter incubadora, não precisaria de universidade nisso, né? Mas as redes concretas, depois de muito trabalho e tal, podem funcionar, né? E aqui o caso extremo de catador de lixo, que talvez sejam um dos trabalhadores mais precarizados, com menos recursos. Esse são mapas das ações fora do Rio para transferir tecnologia. O portal que eu já falei, depois no final tem o link, né? Um projeto mais próximo daqui foi feito com a Emater, que tem um trabalho de extensão rural e um preconceito enorme com tudo que for cooperativa, que é sinônimo de fraude. Então a Emater chamou a ITCP para trabalhar como desenvolver empreendimentos e integração mais cooperativa entre os empreendimentos rurais já existentes, né? No norte e noroeste fluminense. Só falar, de aí, nos primeiros 60 empreendimentos, deram certo 10, né? Mas já foi bastante, né? Foi seguir. Outro caso foi um trabalho com turismo. O Ministério do Turismo tinha uma grana para qualificação e falou, para que qualificar um cara que pesca e ser sushiman no hotel, que não vai ser nunca sushiman, né? Então, aproveitar o dinheiro da qualificação para desenvolver empreendimentos cooperativos no Nordeste do Brasil. Só lugar feio, Maranhão, Serra da Capivara, Parque Nacional de Jericoacoara, né? E esse foi o projeto que mais certo deu. Lá no Nordeste, o pessoal abraçou logo a questão. As instituições que no Rio brigam para caramba lá se dão muito bem, né? As pessoas concretas que criam parcerias. Eles lá criam uma rede política. Além de uma rede econômica, conseguiram ocupar uma escola que estava vazia e ter uma cooperativa, uma loja para vender produtos das cooperativas, né? O Ministério do Turismo não gostou muito, porque eles preferem um projeto curto, que tenha resultado, relatório e acabou. Quando você tem uma rede que começa a encher a paciência durante muito tempo, não gostam tanto, né? Isso aqui off the record, está filmando ou não, né? Bom. E outro caso foi 5 minutos da saúde mental, que estava falando antes, o Ministério da Saúde, a questão da reforma manicomial no Brasil, né, que é o pessoal da psicologia, não pode ficar no hospital, tem que se virar, então, para se virar como? Então, trabalhar a questão da cooperação, das redes, com os diferentes centros de assistência psicossocial,
né? Então, questões para o debate, né? Tentando ter aquele espírito crítico mais aberto. A questão das incubadoras universitárias, que propõem uma outra inovação, né? Então, professora Fabiana, o desafio é nascer, além de ter incubadora de empresas, que o pessoal que eu conheço na REINC, que é muito bom, ter uma incubadora social trabalhando. Tem a mesma importância, talvez, né? Vamos tentar, pelo menos aqui, no Niterói. Começar aqui, na periferia, para o centro, se a gente muda alguma coisa, né? A questão do debate, da transformação, foi um pouco que foi colocado no debate anterior, mas dá para transformar, né? Aí meu orientador, o professor Carlos Weiner, gosta de falar de utopias experimentais. A gente vai mudar o mundo, mas vai tentar ter experiências, né? E ajudar o pessoal que está tentando mudar as coisas. Então a gente não pode pretender aqui que vai mudar o mundo com a incubadora, né? Longe disso. Mas também não pode ficar na crítica, não serve para nada, funcionar, acabou, fecha, faz a pesquisa, entrega o relatório e vai embora, né? Coisa que já existe, né? A UFRJ teve atividades aqui, como primeira incubadora aqui no Norte Fluminense. A UENF está tentando, o pessoal me liga, você fala, não, para entregar a tese, não sei o quê, tem que ir um monte de disciplina. Mas o desafio de articular uma coisa aqui no Norte Fluminense, até a pessoa da UFRJ se predispôs a trabalhar de graça, óbvio, mas com uma ideia de incubação regional, não ficar nessa coisa, né, que a gente gosta muito na universidade, de segmentar, né? Questão de tentar vincular com o Fundecam, né? Será que o Fundecam dá conta? Na questão do microcrédito dá conta disso? Eu tenho muitas dúvidas sobre o microcrédito. De novo, caso que cai naquela coisa do microempreendedor, microindividual e tal. E nós temos aqui muitas pesquisas sobre a estrutura econômico-social da região e sobre a dinâmica atual, com os impactos. A ideia de como articular isso com ações de extensão, né? Como articular pesquisa, ensino e extensão. E o último slide, né? Já tomando alguma posição para o debate, né? Eu acho, assim, reconhecendo as muitíssimas limitações do trabalho de incubação popular, né? Eu acho que uma forma de extensão de conhecimento, de construção de conhecimento é muito válida. E eu acho que é inovação, né? Que talvez não fique numa patente reconhecida pelo INPE e tal, mas com uma inovação muito importante para uma realidade como a nossa aqui na região e no Brasil em geral, né? Eu acho que essas ações concretas conseguem, muitas vezes, um outro tipo de inclusão, ou pelo menos gerar um debate nisso, né? Então, o coordenador lá no FRJ falava muito, há 15 anos ele nem tem um cantinho na COP. Agora tem um edital da FINEP para incubadoras sociais. No início não tinha. Há 2 anos teve junto com as empresas um 10% do que para empresas tradicionais, mas já é uma coisa, né? Então aos pouquinhos vai se avançando nessa luta, né, concreta. Então eu acho que vale a pena, né? E eu acho que os desafios, né, são romper com esse consenso do que o social é o pequeno, o indivíduo, o micro, né? E pensar na ideia da cooperação, da autogestão. A gente gosta de falar muito em trabalhos com cooperativas, com grupos populares, que o pessoal do grande capital sabe o que quer cooperar, e coopera muito bem, né? Os empresários de São Paulo sabem cooperar uns com os outros, se estruturar, e lembra a Cília, né, a própria Fechan sabe cooperar, sabem cooperar com outros agentes. Hoje não foi o caso, estou sacaneando que não está, mas o próprio grupo GIS sabe a importância de cooperar com a universidade, com outros agentes, de consensuar, não criar conflito, né? E eu acho que a gente tem que ter essa modéstia de também estar aberto a tentar construir coisas diferentes, né? Acho que fica muito fácil, como o Sérgio falou mais cedo, fica assim na crítica omnipotente. Não, a verdade é essa, acabou, né? Eu acho que temos que ter o desafio de tentar articular com outras pessoas que a gente tem preconceito, assim como eles têm preconceito conosco, né? O desafio das políticas sociais virarem políticas de desenvolvimento, né? De não ser, de novo, o Fundecam solidário, mas ser o Fundecam para valer, né? Infraestruturante também para o setor popular, né? E sair da questão do projeto isolado para políticas de Estado.
E essa questão do projeto é um grande desafio, porque nós aqui mesmo na universidade somos presos dessa lógica do pequeno projeto individual. Muitas vezes a gente tem dificuldade em apresentar projetos coletivos, né? Até os editais não permitem, muitas vezes. Tem que ser essa coisa pequena, de curto prazo, com resultados visíveis, e aí realmente não muda nada, né? Então, como a gente pode lidar com essa conjuntura e tentar construir políticas em mais longo prazo, né? Então, só para fechar, agradecer a paciência de todos os que resistiram, né? Chegar até essa hora, né? E aqui ficam 2 sites que eu acho legais, que muito que eu falei está aí, né? E aí fica o contato para continuar dialogando. Então, é isso. Muito obrigado. Vou fazer um bloco, então, pelo menos de 3 questões, e a gente, se ainda puder, aí segue para mais 3. Eu vou deixar a minha por último, então. Eu tenho uma provocação para o Javier. Então, por favor, passar a palavra à professora. Nós temos uma incubadora de economia solidária lá em Niterói. Ela ainda não está diretamente ligada à agência de inovação, mas a gente ainda está assim, procurando a relação, né? Da mesma forma que as empresas juniores também a gente está querendo atrair para fazer parte dessa nossa organização da agência de inovação. Então, assim, eu acho assim, eu estimulo que vocês comecem aqui a incubadora, né, aqui em Campos, né, como você falou, de repente aqui pode ser, né, um modelo para outros tantos campos fora da sede, que eu acho que é importante, né. Queria só fazer um comentário, até assim, ao encontro também do que eu comentei no painel anterior, né, porque eu acho que inovação vai estar nesses novos modelos. Cada comunidade ela vai demandar certamente um modelo diferenciado, né? Eu acho que, dependendo do tipo, né, de especificidade que você consiga perceber dentro dessa comunidade, a característica que ela tenha para contribuir, né, isso certamente vai gerar um processo próprio, né? Mas eu acho que aí eu vou trazer um pouquinho de volta para a área da tecnologia, né, que inclusive o nome da incubadora da UFRJ, né, ela envolve incubadora tecnológica, né, de cooperativas populares. Eu vi um exemplo há um tempo atrás a respeito de uma comunidade pesqueira, né, e que a universidade, o grupo, né, ensinou a como reaproveitar a escama de peixe, né? Então, era um material, era um refúgio, né, da pesca. E o que eles fizeram, né? Eles conseguiram tirar aquilo ali, conseguiram trabalhar aquela escama de peixe e agregar valor com o quê? Com tecnologia. E em que eles agregaram valor? Faziam carteiras, calçados, né, bolsas, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que avançar além, né, do modelo, né, de você conseguir fazer com que essa população, né, se organize de forma a gerar renda e melhorar a qualidade de vida, né, da comunidade. Mas, agregando valor, eu acho que aí a tecnologia tem um fator importante, determinante. Então, queria parabenizar aí pela sua apresentação. Acho que a gente tem muito a dialogar, de fato, né? E espero aí que você consiga, né, implantar essa futura incubadora, que não seja da Universidade Federal Fluminense, que seja no modelo regional, que também não precisa ser centralizado dentro de uma instituição, tem a UENF também. Então, era esse comentário. Javier, inicialmente, parabéns aí pela tua apresentação. E eu queria, assim, de início, compartilhar com você algumas angústias minhas, né? Eu, desde a década de 80, mas tem até um ano preciso, em 1983, comecei a trabalhar com a questão do desenvolvimento, né, como uma interrogação monstruosa. A questão do desenvolvimento é uma questão, eu diria que, dado nas condições históricas e atuais, sem saída. Tá, e eu estou discutindo no nível de abstração maior, toda a discussão que a gente tem dentro da teoria do desenvolvimento. E, concretamente, o desenvolvimento regional, local. E, assim, para não me estender muito, uma das coisas assim, que já me convenceram é que eu não posso dizer eu não posso chamar de desenvolvimento um resultado de um processo em que eu não encontro uma forma de mudança de relação de forças entre os grupos sociais, ou seja, em que as camadas, vamos dizer assim, né, vou usar vários nomes, as camadas desfavorecidas, populares, empobrecidas e tal,
não ganhem poder. Ou seja, a gente fala em economia, bem-estar, subjetividade, o Hernan falou aqui hoje, nós sabemos, você falou que a questão da renda não define pobreza ou bem-estar isoladamente, né? Tem o circuito superior da economia, esse raciocínio do Milton Santos demonstra isso claro, mas eu estou convencido disso. Se o produto final não for mudança na relação de forças, em que as camadas, a maioria da sociedade ganhe poder para disputar, né, espaços de poder, espaços que aí, disputando espaço de poder, ela vai entrar nesse circuito superior, em que ela tem elementos para acionar recursos, que ela aciona recursos para conseguir, enfim, o crédito e as outras condições num patamar superior. Se ela não rompe isso, esse abismo entre os dois circuitos, você vai cair, aí que vai entrar minha pergunta, você não vai sair da roda viva daquela essência das políticas sociais que são, na verdade, mitigadoras e paliativas. Ou seja, de repente você transforma o cooperativismo e a economia solidária num setor, numa política, numa ação social, numa política de Estado, dentro até de um processo de desenvolvimento, em que você, como se diz na literatura, né, empodera no sentido mais econômico da coisa. A população tem ganhos de bem-estar e de condições, mas você não muda nada na relação da sociedade. A sociedade tem a mesma cara, os que ganham os que vão acumular ganhos, e os que perdem crescem em empoderamento, mas não tem nada daquele benefício do circuito superior. Entendeu? Então, a minha pergunta, quer dizer, é no sentido assim, de reflexões que você já tenha feito sobre, que o Paul Singer, uma época, foi criticado porque ele dizia que essa economia, como cerne dela é solidariedade, se a gente avançasse como política pública, essa rede solidária ia crescendo, ia virar uma economia socialista dentro do capitalismo e depois ia tomar conta e a sociedade ia virar socialista. Quer dizer, que é uma fantasia que a gente perdoa nele, tem mais de 70 anos de idade, tadinho, está delirando nesse final de vida dele. Mas eu diria assim, quer dizer, essa que é a pergunta. Qual é o limite, a possibilidade que você acha? Quer dizer, você trouxe o elemento político, ou seja, como é que é acionado o elemento político para que supere esse limite que, vamos dizer assim, que se der certo, enquanto política pública, o máximo que você consegue é que ela se torne uma política social vitoriosa, ou seja, que melhore as condições de vida de quem continua dominado, subordinado, submetido e sem poder. Hermes. Não é nem pergunta não, mas são preocupações com relação que a gente já viveu uma experiência com a COP, com a ITCP da COP, com relação à microbacia, e assim, não deu certo, foi na questão da microbacia, porque na minha avaliação eles vêm com o trabalho de cabeça para baixo, né? Eles vêm com a estrutura para depois discutir a formação de um grupo de cooperação, ou de uma cooperativa, ou de uma associação. A estrutura até está lá funcionando, mas está funcionando individualmente, né? Algumas pessoas aqui já até conhecem, é uma agroindústria. Então, assim, é uma crítica e é uma questão que a gente vem enfrentando aqui nessa região, principalmente, que é a ideia de discutir o cooperativismo e o associativismo, né? Que precede a criação de uma estrutura. Criar uma estrutura, a gente discute no movimento que nosso objetivo não é criar uma cooperativa. O objetivo não pode ser cooperativa. O objetivo tem que ser o cooperativismo, né? A cooperativa tem que ser consequência, não causa. A estrutura tem que ser consequência e não causa. E a COP, quando ela veio um pouco nesse caminho. Eu creio que principalmente em função de ser um trabalho da EMATEI, não da COP, né? E aqui a gente enfrenta muito essa dificuldade porque todas as iniciativas populares, coletivas aqui, principalmente nesse município, elas são combatidas pelo poder público local. Elas são combatidas, assim, encontram-se meios vários para combater. A outra questão é uma questão
que para se desenvolver isso aqui também, no meu ponto de vista, é importante conhecer o histórico, conhecer bem o histórico dessa região, que é uma região que a gente até costuma, tem um livro do Thomas Zimmer, que discute agricultura no Brasil, e ele caracteriza algumas regiões que têm tradição na agricultura, que tem tradição no cooperativo, e a gente já usando outros exemplos, e pegando aqui não tem tradição nenhuma em cooperativismo. A tradição aqui é o escravismo mesmo, é a exploração mais real possível, mais arraigada, né? Então, não é nem uma pergunta, acho que a gente tem que trabalhar isso no conjunto, né? Então, vou tentar aqui responder na ordem. O que a professora Fabiana bem coloca, talvez não deu tempo para falar aqui, mas um dos pontos que a incubadora tenta se mover é a questão tecnológica, assim, estrito sensu. Talvez diferente de algumas visões, a visão da UFRJ, que muitos concordam, outros não tanto, é que o empreendimento, a rede de empreendimentos, está inserido na economia capitalista. Se ele não der certo produtivamente, ele vai à falência e vai prejudicar os membros desse grupo, né? E isso tem a ver com uma discussão metodológica, né? Por isso eu fiquei brincando, não adianta só com subir a autoestima, né? Porque é muito fácil aqui na universidade colocar, não, tem que ser assim, assim, assado, é importante a cooperação, outras relações diferentes capitalistas, e depois quem não recebe a renda no final do mês não somos nós, é o pessoal que está na realidade concreta do empreendimento, né? Então, a questão da tecnologia e de melhorar concretamente o valor do produto do trabalho é uma preocupação básica de toda incubadora, e que são os fortes que tem a universidade, que em geral consegue articular vários conhecimentos, né? Pessoas das engenharias, pessoas da química, até o próprio carimbo de falar esse grupo, essa rede está assessorada pela universidade, já dá um passo fundamental, né? E também a universidade não só dar curso, discutir assessoria, mas também tentar angariar parcerias. A cooperativa que mais deu certo no Rio, pelo menos até 2 anos atrás, mas continua, é uma cooperativa de catadores, que eles conseguiram se associar com uma usina que tem no fundão, que aproveita lixo para gerar energia. Aí conseguiram um capital inicial bem forte, conseguiram várias parcerias com grandes empresas que queriam visibilidade, mas fizeram negócio, né? Que o empresário não perde tempo, faz negócio. Eles agora têm mais de 100 trabalhadores, né? Com trabalho com uma renda muito boa, com garantias que nem a carteira assinada, né? Eles lideram essas redes de catadores do lixo, né? E eles justamente colocaram várias inovações também tecnológicas, não inovação de criar uma nova máquina, mas da forma como, pelo um decreto presidencial que tem mais de 2 anos, toda entidade federal é obrigada a ter um sistema de reciclagem e dar para cooperativas e associações de catadores, né? Que é uma coisa que parece simples, mas é muito difícil, né? Então, essa rede de catadores tem um papel fundamental na tentativa de construção do sistema de reciclagem na UFRJ, que é um negócio difícil porque parte do lixo envolve muito dinheiro, então as próprias empresas terceirizadas não estão interessadas em dar para as cooperativas e por aí vai, né? Mas realmente a questão tecnológica estrito sensu também é muito importante, né? Junto, e aí vem a questão que o Zé Luiz colocou, da questão política, né? Mas antes de entrar na questão do Zé Luiz, que eu queria deixar para o final, queria falar aqui um pouquinho com o Hermes, que ele coloca muito bem. O projeto Microbacias da ITCP foi uma parceria com a Emater. Então, na verdade, a incubadora na FRJ tentava que o pessoal da Emater tivesse outro tipo de assessoria com os empreendimentos, com as associações no território. E como bem o Hermes colocou, um dos grandes desafios foi que o extensionista rural, a formação dele é para daquele que detém o conhecimento
e que outro que tem que seguir, né? Então tem essa formação clássica. Ainda na formação clássica tinha o desafio de que esses extensionistas passaram por vários modelos desse movimento que não deram certo. Então a credibilidade deles ficou muito prejudicada. Outro desafio é a questão do projeto. Esse tem uma curta duração. O Microbacia durou 3 anos, né? E demorou com a questão dos problemas. E em alguns lugares deu certo. Eu falei, de 60, 10 mais ou menos deram certo. Mas o grande desafio desse projeto era tentar mudar um pouco a cabeça do pessoal da Emater e tentar que alguém lá no campo se interessasse por isso. Mas só vou contar aqui eu acho, não sei se cooperativismo vem antes da cooperativa, em certa forma sim, mas bem junto. Quer dizer, se ficarmos só na discussão ideológica e política, não tiver o empreendimento formalmente reconhecido, produzindo renda, a questão ideológica fica no ar e se perde, eu acho, né? Coloco aqui para continuar dialogando, aproveitando que estou aqui em cima com o microfone, provocando você, mas eu acho que tem essa discussão. Então, só para fechar, a questão da... titulei essa apresentação como economia política popular, né? Não dá para entender a economia sem política, economia política, eu reivindico isso, ensino isso para escutar os meus alunos em PEC1, né? A economia regrediu muito quando perdeu o termo política e passou a ser economics, né? Mas eu acho que a economia é política, e a política sem economia também não dá para entender, vai junto, né? Então, quais são as limitações? Todas, né? Porque o sistema capitalista se reproduz, é o dominante, mas qual é o nosso papel, né? Primeira angústia, o que eu faço, né? Então, aí, recuperando o que você colocou e foi discutido na mesa anterior, eu acho que o papel da universidade é, primeiro, olhar aquilo que não é olhado, que não tem visibilidade. Então, acho que isso já é um ganho. E acho que o próprio Sincher tem um grande mérito de olhar aquilo que não é olhado, né? Provocando, discutindo, concordando ou não, dar visibilidade àquilo que não tem visibilidade, né? Depois, além de dar visibilidade, tentar compreender e explicar. Acho que essa é um pouco a função da universidade, tentar compreender e explicar de alguma forma, dar um ponto de vista, que nem você colocou, né? E o grande desafio é propor coisas diferentes, né? Então, eu não acho que com pequenas ações vai se mudar a mentalidade, mas quando acha uma outra conjuntura política, outra correlação de forças, tem um instrumental diferente. Porque senão, a gente pode ver muito isso em políticas concretas, ver pessoas bem intencionadas, progressistas, formação progressista, tem militância em organizações sociais e movimentos, que quando chegam no governo, não tem instrumental. Não sabem, não tem uma gestão pública, qual é o instrumental? Aí chega o Banco Mundial com um programa de fortalecimento institucional e o pessoal mais progressista acaba aplicando a mesma receita, né, tradicional. Então, acho que o grande desafio é propor outras ferramentas e ter essa atenção de como se articular com o dominante, né? Tem vários autores que tratam isso. Tem quem mandou e-mail, posso mandar. Tem uma autora indiana, na América, lá em Washington, discutindo isso. Qual o papel, por exemplo, do planejador urbano? Ele pode trabalhar numa agência do Banco Mundial, por exemplo? Não pode. Qual a possibilidade de mudar, de tentar outras visões em relação com o dominante? Né? Acho que a nossa angústia passa por aí, nosso desafio passa por aí. Né? Eu acho que é bem interessante. Queria agradecer, então, a todos, em especial ao professor Javier, por ter participado da sessão, e a todos que permaneceram até agora no nosso seminário. Obrigada, boa noite.